Blocagem, a primeira etapa do nosso processo de desenho. É na blocagem que nós vamos identificar, né, a relação de tamanho e distância de cada objeto no desenho, onde vamos mapear, onde nós vamos estruturar o nosso desenho para depois vir colocando os detalhes, né? Como que a gente faz isso? Vamos olhar para a referência e identificar, vamos simplificar ela em formas geométricas planas básicas, que são o quadrado, o triângulo, o círculo, retângulo e o losango. Nós vamos usar essas figuras para estruturar, para blocar, que faz jus ao nome desse vídeo, a blocagem, onde nós vamos montar a estrutura mais bruta para depois a gente vir lapidando e deixando cada vez mais semelhante à nossa referência. Então, para simplificar, nós precisamos treinar o nosso olho e nossa coordenação motora para conseguir olhar, identificar e reproduzir no papel. Eu sei que não é uma tarefa fácil logo de início, mas eu tenho certeza que com o passar do tempo você acostuma e se torna cada vez mais natural e instintivo. Sempre observar, identificar, tentar reproduzir no papel. Por exemplo, repare que na nossa imagem de referência, o nosso Narutinho, você consegue perceber algumas formas básicas. A ideia é sim utilizar essas formas básicas para estruturar seu desenho, para mapear o seu desenho, mas não se prenda a elas, tá? Porque ela pode engessar o seu processo e travar o seu progresso. Saiba que elas estão ali, mas não dependa totalmente delas, né? Não fique tentando identificar uma forma geométrica perfeita. Tenta ver a semelhança. Opa, o cabelo dele é mais pontiagudo, tem a semelhança ali de um triângulo. A bandana dele é mais esticada, né, que lembra um pouco um retângulo. Então é legal você ter essa noção que existe uma forma geométrica ali para te localizar, para você mapear o seu desenho e depois colocar os detalhes, mas não se prende a essas formas totalmente simétricas e rígidas, ok? Alguns desenhos podem não mostrar uma forma geométrica clara, pode ser uma forma abstrata, mas é muito importante que você saiba que ela está ali e que você pode usar ela para mapear, para te localizar na hora de você for copiar, né, observar e reproduzir no seu papel, beleza? Pode parecer um pouco difícil, talvez matemático demais e nada artístico, mas isso é só parte do processo, tá? Eu te garanto que conforme o tempo você vai conseguir identificar essas formas de forma mais natural e intuitiva. Lembre-se que você está dando o primeiro passo para desenvolver essa sua habilidade nova, que é a habilidade de observar e reproduzir, a habilidade de desenhar. E você já deve conseguir observar algumas coisas nos objetos da sua casa, por exemplo, a minha ring light aqui que eu estou gravando com vocês, ela tem uma forma mais circular. O meu celular que eu estou gravando, ele é mais retangular, olha só. Então eu consigo identificar essas formas de forma mais fácil, né? Você já deve conseguir fazer isso, só é pouco exercitado, ok? Então não se assuste com o processo, você consegue. Então, depois que você identificou essas formas básicas no seu desenho e simplificou o seu desenho, né, deixando só aquela parte mais bruta, a estrutura dele, sem detalhes, chegou a hora da gente comparar, né, a relação entre essas formas. Costuma traçar essa linha de simetria para poder ajustar e endireitar a blocagem, né? Para a gente deixar na mesma direção todos os elementos. Então, por exemplo, aqui eu fiz um círculo para representar a cabeça dele, né? Então, fiz uma caixa aqui, um bloco, para comparar com a largura, né, do rosto dele. Aqui já coloco o pescoço e a parte da gola da camiseta dele, né? Então, essa linha de simetria, ela evita com que a gente perca o direcionamento das coisas, né? Eu poderia estar simplesmente blocando assim. Ficaria a linha de simetria e os objetos todos tortos. Então, é muito interessante você sempre traçar essa linha de simetria. Para você localizar o seu desenho mais fácil, né? Por exemplo, o cabelo dele vem até aqui, mais ou menos, comparando a ponta do cabelo dele, comparado com a borda, tem basicamente essa distância, né? É sempre uma distância aproximada
E cada vez que você for rabiscando e construindo isso, você vai chegando mais perto do resultado. Por exemplo, aqui é o meio de tudo, né? Do centro do rosto dele. Então, quão distante tá dessa mecha de cabelo dele? Pô, eu acho que essa é uma distância boa até, né? Como aqui é um processo de blocagem, você tá vendo que não tá exato, mas tá próximo, né? Então a gente tá começando a esculpir esse desenho. Vamos lá, então. É sempre fazendo essa relação, né? Essa mecha de cabelo aqui, ela me mostra que ela tá no mesmo nível que a bandana dele, olha só. Então, a bandana dele logo vai estar aqui. Então, essa bandana ela tem essa forma retangular, mas é um pouco curvada, né? Lembra, das formas não são rígidas, não são sempre simétricas, elas têm aquelas distorções dela, né? De acordo com o desenho, para dar essa sensação de volume, né? Que a cabeça dele é mais arredondada. Então é sempre essa relação. Vai ficar uma rabisqueira assim, normal, tá? Ó, aqui nessa parte eu tracei essa linha da bandana, a parte que não é de metal, essa parte do pano. E eu acho, na minha visão, olhando para a referência, que essa é uma distância muito semelhante que tá na referência. Então eu tracei essa linha aqui só para blocar, entendeu? Então é sempre essa relação, a gente vai comparando entre os objetos aqui, a distância, né, deles, a posição deles. E é sempre esse jogo aí, é como se você sempre fizesse essa comparação na vertical e na horizontal, sempre fazendo isso para você ir mapeando o seu desenho e blocando e construindo isso. Tá vendo que tá uma bagunça por enquanto, né? Mas a gente está na parte da blocagem, isso aqui precisa acontecer. Essa etapa de ajustar o nosso desenho é sempre reparando na nossa imagem de referência, né? Como nós identificamos as formas básicas, chegou a hora da gente ajustar elas, o tamanho, né? Comparar, pô, será que o rosto dele está muito grande? Será que a bandana dele, a parte retangular, está muito pequena em relação ao rosto? Então é sempre interessante você traçar uma linha imaginária vertical e uma linha imaginária horizontal para tentar ajustar isso, tá? E é comum nessa etapa de ajustar o desenho, errar bastante, usar bastante a borracha, porque é fundamental o erro nessa parte, porque é com ele que você vai olhar para o seu desenho, vai olhar para a imagem de referência e ver o que está diferente. Quanto mais a gente ajustar, mais polido e mais próximo do desenho de referência vai ficar, beleza? E mais pronto essa estrutura vai ficar para receber a próxima etapa, que são os detalhes e a sombra, né? Então que eu acho que é essa distância dos olhos, né? Eu posso estar errado depois? Posso. Mas na parte horizontal, da distância da bandana até a base dos olhos, eu acredito que essa é uma distância interessante. Beleza, e aonde começa os olhos, né? Então eu vou comparar essa distância aqui, da parte da lateral do rosto, até mais ou menos aqui, ó. Porque ele é um pouco menor, né? Ele começa um pouco antes do começo da bandana, então, ó. Então eu acho que vai ficar uma boa localização. Parte do nariz, parte do nariz, eu acho que vai ficar essa distância mais ou menos. É legal você ir traçando esses blocos, tá vendo? Aqui eu já estou usando um triângulo para fazer isso. Aqui é a parte do nariz, eu vou fazer um traço também, que nós estamos preocupados com a blocagem, né, com a posição das coisas. Eu acho que a distância do nariz, ó, mais uma vez um triângulo, que ali é a sombra. Eu acho que essa é uma distância muito boa da boca dele. Então, legal, aqui é a altura do nariz, vou colocar aqui a altura do nariz. Tá vendo que é sempre essa relação, esse jogo, né, de descobrindo, de comparando cada objeto.
Aí que aqui eu fiz o pescoço, só que a bandana tá me indicando aqui que o pescoço não é tão fino assim, né, cara? Então, ó, essa linha aqui com o meu desenho, em relação ao desenho, a imagem de referência, me soou um pouco errado, né? Então, o pescoço ele começa um pouco antes da bandana. Então a gente vem aqui, apaga o nosso anterior. Se quiser deixar essa linha ali, olha só isso aqui, ó. A minha bandana acaba aqui e o cabelo, né? Esse cabelo aqui tá um pouco mais afora da bandana, tá um pouco estranho isso aqui. Então, nós traçamos uma linha na vertical aqui para tentar identificar. Você tá vendo que é sempre esse joguinho, né? De comparando um elemento com o outro e ir ajustando, e ajustando. Essa é a essência da coisa. Não tenha medo de errar, tá? E apagar. Então, vimos que a bandana estava aqui de começo e meu cabelo não tá na mesma direção, né? E na referência mostra que meu cabelo tá um pouco antes da bandana. Então, vamos colocar um pouquinho aqui, ó. Já tá tomando forma já, né? Aí você vê que tá com muita informação, você pode pegar a lateral da borracha, tá? E passar em cima assim, bem devagarzinho. Só pra gente tirar aquele excesso, né? Aquela bagunça de... E aí você pode vir reforçando aí as linhas que mais importam pra você. Então, vamos dar uma ajustada nesse cabelo aqui. Apagar um pouquinho. À medida que a gente consiga ver aquele esboço que foi feito antes, né? E o que a gente pode ir ajustando aqui. É como se fosse em camadas. A gente risca, apaga e vai ajustando cada vez mais. A bandana ela tá um pouco curvada aqui, então a gente faz essa curvatura também, galera, né? E apagamos essa parte do retângulo que havia embaixo. Vê que eu faço isso várias vezes, né? Até chegar mais próximo aqui da minha referência. Aqui eu tô apagando a parte da bandana, né? Porque ele tá reto
E nós vemos que ela é um pouco curvada também, né? A gente já tem uma blocagem, né? Já temos uma estrutura aqui, onde temos o cabelo, a parte da bandana, que vai servir para a gente se localizar bem aqui. Temos o formato do rosto já mais ou menos definido aqui, né? São blocos aqui. Você vê que... Primeiro a gente começou aqui com a nossa área de trabalho, né? Fizemos esse quadrado aqui. E aí começamos a colocar as formas geométricas aqui, né? Círculo, colocamos um quadrado, né? Um outro bloco, o pescoço, um trapézio aqui, né? Depois fizemos a parte do cabelo e tivemos essa blocagem. Lapidamos um pouco a parte mais robusta, né? Temos a massa do bolo, já temos a base dele e agora a gente pode começar a refinar essa arte. Não se parece tanto com a imagem de referência, mas ela já tem uma forma já, né? E com base nessas formas mais brutas, vamos começar a lapidar mais ainda para chegar e colocar os detalhes na próxima etapa. Aqui eu vou passar um tempo refinando ainda essas formas, sem detalhar muito, né? Só para me localizar melhor. Né? Falta a parte do metal da bandana aqui, que ele está um quadrado, né? Você vê que ele não parece nem um pouco com a referência. E também a localização dele está um pouco mais para baixo, né? Tá muito para baixo, eu preciso aqui dar uma envergada nele para seguir essa mesma forma da bandana. E ajustando algumas coisinhas aqui que eu vejo que pode melhorar, né? Então, se você não consegue ver ainda com tanta clareza, eu sugiro que você dê um tempo, né? Pare aqui. Se você não consegue ver mais o que está diferente, dá um tempo, vai tomar uma água, dá uma respirada. E aí você volta para cá e começa a olhar, comparar o seu desenho com a sua referência. Porque fazendo isso, você consegue visualizar melhor, porque seu olho fica viciado no decorrer do desenho, né? Vai chegar um momento que você não vai conseguir ver muito bem, ver com clareza o que há de diferente no seu desenho e na referência. Então, é porque o seu olho está um pouco cansado já, né? E isso acontece, isso é normal. Então, vale você tirar um tempinho, dar uma descansada e aí sim voltar. Você vai ver que você vai estar olhando o seu desenho com outros olhos. Eu mesmo vou fazer isso agora, né? Vou levantar um pouco, pausar esse vídeo aqui, vou tomar uma água e aí sim eu vou voltar e tentar identificar o que eu posso melhorar nessa blocagem. Bom, agora vamos refinar mais ainda a blocagem. Que eu estou fazendo aqui, como a gente está observando o desenho e passando para o papel, então é nesses ajustes
que a gente vai chegando mais perto da nossa referência. Então é normal você apagar o que você fez e refazer, reajustando sempre, sabe? Como se estivesse recalculando o local dele. E a espessura, a distância, né, de um elemento em relação ao outro. Então é isso que vai chegar, que vai moldar a sua estrutura para a próxima etapa, que vai ser a parte dos detalhes e a parte da sombra. Nós precisamos da blocagem dessa etapa porque ela é muito importante para estruturar nosso desenho, porque se a gente pular essa etapa e já querer colocar os enfeites, querer colocar os detalhes, né, nesse bolo, nesse desenho, nós poderemos errar essa proporção, colocar um olho mais distante do nariz e vai ficar aquela bagunça, você não vai saber o que está errado. Então por isso que é muito importante ter a blocagem. Então depois dessa parte teórica, vamos para a prática. Eu preciso que você faça alguns exercícios em casa. Eu vou deixar aqui na tela alguns desenhos para você identificar essa forma. Você só precisa identificar a forma dele, tá? Você não precisa desenhar e colocar os detalhes. Se você quiser, fique à vontade, que você vai estar exercitando cada vez mais a sua observação e a sua coordenação para reproduzir o desenho que você está vendo. Mas a ideia é você só copiar a forma, né? Ver e anotar essa forma. Pô, o que essa forma representa, né? O que é o formato desse personagem lembra? Um ovo, uma cenoura, um guarda-chuva? Isso vai fazer com que você exercite essa habilidade de observar e simplificar essas coisas mais complexas. Pois se você identificou, você fez essa tarefa de casa, vamos para o nosso objeto de estudo, para a nossa referência. Eu preciso que você bloque o nosso Narutinho, que você identifique essas formas geométricas e já comece a montar a massa do nosso bolo, a estrutura básica do nosso desenho. No nosso próximo vídeo, nós vamos colocar os detalhes neles, as sombras neles, para deixar cada vez mais parecido e mais bonito, beleza? Então assista esse vídeo quantas vezes você achar necessário. Pode voltar no início, parar, copiar, anotar, desde que você entenda essa parte, né, entende a essência dessa etapa, o porquê ela é importante e conseguir fazer isso com facilidade, tá perfeito. Você já está um passo mais próximo de desenvolver essa habilidade de conseguir desenhar qualquer coisa que você quiser. Lembre-se que a repetição ela é a mãe da aprendizagem. Então é isso, não deixe de fazer os exercícios que eu propus para você exercitar, identificar as formas básicas nos objetos e depois tentar blocar o nosso Narutinho. E lembre-se, sempre olhando para a nossa imagem de referência, ela é a nossa guia para esse processo. Então nós precisamos observar, identificar e tentar reproduzir o que a gente está vendo da melhor maneira possível, beleza?